E o governo do Distrito Federal publicou um decreto-lei regulamentando a aplicação de penalidades a agências bancárias que descumprem a obrigação de instalar caixas eletrônicos adaptados para deficientes visuais. Esse é o Platão. O labrador é cão-guia da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. O apoio é dado aos associados com a deficiência total. Mas em outras situações, como usar um caixa eletrônico, por exemplo, já é um desafio. As agências até oferecem o serviço, mas nem sempre o equipamento é acessível para este tipo de usuário. A maioria das agências hoje, aqui em Brasília, não oferece essa opção de acessibilidade. Então, a grande maioria dos deficientes visuais não conseguem ter acesso à movimentação da conta corrente, da conta poupança que vem a ter, por exemplo. Em 2013, foi aprovada uma lei que obriga as agências bancárias a terem caixas eletrônicos com acessibilidade para deficientes, entre eles os visuais. Agora, o governo do Distrito Federal regulamentou o decreto que reforça a necessidade. Os caixas devem ter sinalização tátil com comandos acionados pelo toque e entrada de áudio por meio de fone de ouvido para cegos ou pessoas com baixa visão. Eu estou aqui com a Elaine, ela é advogada e vai passar para nós a informação legal sobre o decreto, mas antes ela vai entrar aqui nessa agência bancária e vai utilizar o caixa eletrônico adaptado, porque ela também é deficiente visual, ela enxerga menos de 5% e na volta ela vai contar para a gente se está funcionando ou não. Nós não podemos entrar porque não temos autorização da assessoria de imprensa. Depois de 5 minutos, termina o teste. Como não tem um funcionário para ajudar esse tipo de cliente e o piso direcional para deficientes não ajuda muito, Elaine tem dificuldades para sair da agência. Está funcionando ou não o caixa eletrônico adaptado? Então, eu fiz uma tentativa. Embora ele tenha uma perspectiva de funcionar, não está funcionando plenamente. Então, assim, a dificuldade de até achar o local para colocar o fone de ouvido, porque a gente tem que trazer o fone, e ele não faz todas as funções. Então, a gente ouve o saldo, ouve o extrato, mas não é com plenitude como deveria ser. A advogada ainda ressalta que o caixa eletrônico exclusivo para deficientes não cumpre com o que determina a legislação. A grande briga e luta da gente é pela autonomia. Então, assim, eu teria que ter autonomia de entrar numa agência e resolver todas as questões que eu vim ali fazer, coisa que não acontece. Então, se eu ainda preciso que alguém me traga até a porta, igual você fez, se eu preciso de alguém lá dentro que me orienta, perde totalmente o sentido. Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 1% da população brasileira é formada por deficientes visuais. Isso corresponde a 1.700.000 pessoas. O órgão responsável por fiscalizar a lei do direito do consumidor é o PROCON. As agências têm 10 dias para se adequarem. As que não cumprirem o decreto serão multadas. A constatação da reincidência desse fato por parte de alguma agência bancária submete a instituição à aplicação, além da multa principal, como eu disse, que é um valor que parte de R$20 mil, a aplicação da multa diária de R$50, para que haja, por parte dos estabelecimentos bancários, a pronta correção daquele equipamento, da falta daquela adaptação áudio e visual. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Sérgio Caribé. Obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Erika. Eu que agradeço. Bom, o que deve ser feito por parte das agências bancárias para que elas estejam adaptadas aí completamente dentro do que prevê a lei? Bom, não só as agências bancárias, mas todos os postos de atendimento ao público que prestam serviços públicos tem que atender plenamente às regras de acessibilidade previstas nas normas da BNT. Essa não é uma obrigação recente, já vem desde 2000, e que foi reforçada, sobretudo, com a incorporação no nosso ordenamento jurídico da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a princípio, ela deveria atender a todos os requisitos de acessibilidade previstos nas normas da BNT. E aí não acontece, precisa de algumas leis e decretos acessórios aí, como foi nesse caso a regulamentação, para que haja caixas eletrônicos com áudio e adaptadas para o deficiente visual.
Nesse caso, o que é preciso ter o que o banco precisa fazer? Tem que ter um caixa eletrônico específico para isso? Sim. Como eu lhe disse, desde 2000 já há essa previsão. A Lei 10.048, que prevê o atendimento prioritário não apenas à pessoa com deficiência, mas também à pessoa idosa, gestante, lactante ou criança de colo, já prevê que este atendimento deve contemplar as condições necessárias para o atendimento desse público, inclusive o respeito às normas de acessibilidade. No caso do Distrito Federal, houve a regulamentação por força desse decreto, mas é bom chamar a atenção que já há no plano federal uma regulamentação do Banco Central, através de uma circular de número 3.369, que também prevê a incidência de responsabilização aos bancos que não atenderem às normas de acessibilidade. Essa responsabilização se dá ainda por uma lei de 1964, que prevê, além da multa, que nesse caso é fixada em até 200 vezes o maior salário mínimo vigente no país, mas a possibilidade de responsabilização dos diretores, gerentes e até mesmo dos membros dos conselhos de administração e conselhos fiscais das instituições bancárias. Porque fica muito difícil, né, para o deficiente visual ou qualquer pessoa que tem uma deficiência chegar até o local e não ter condições, só ter uma condição média de acessibilidade. De repente ele consegue entrar na agência e não consegue ter acesso, como a gente viu a advogada na reportagem, não teve acesso a todos os serviços, o que obriga muitas vezes a entrar na agência, a perder um tempo além do necessário, né? Isso é particularmente relevante no caso do atendimento bancário e na circunstância de uma pessoa com deficiência visual em razão do sigilo bancário. Então, a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência prioriza que o atendimento deva ser autônomo, como registrado pela advogada. Então, sobretudo em situações em que o sigilo é parte da relação que se estabelece entre o cliente e o prestador do serviço, é preciso que o banco disponibilize meios eficazes que possibilite ao usuário exercer a sua participação naquele serviço público de modo absolutamente autônomo e independente. Tá ótimo, a gente ainda tem algumas perguntas, principalmente em relação à punição, que fica expressa em lei, a gente ainda vai tratar disso no próximo bloco, só peço um minutinho para o senhor, a gente já volta. Nós voltamos a falar com o procurador do Ministério Público junto ao TCU, Sérgio Caribé, a respeito da acessibilidade dos deficientes visuais às agências bancárias. O prazo para adaptação já se esgotou. De muito. No caso da circular do Bacen, esse prazo foi estabelecido em 360 dias em 2007. Então, não há que se falar em prazo para regularizar a situação. Todas as agências bancárias e postos de atendimento bancários já deveriam estar plenamente acessíveis à pessoa com deficiência, inclusive a pessoa com deficiência visual. O senhor já falou, mas eu queria que o senhor reforçasse qual é a punição. É uma multa? No caso da legislação federal, há uma previsão de advertência e multa, assim como na lei do Distrito Federal, e indo além a possibilidade de apenação do diretor, do gerente ou mesmo do membro do Conselho de Administração, com o afastamento do exercício, a suspensão do exercício do cargo ou mesmo a declaração de impedimento do exercício desse cargo, temporária ou permanente. Quem chega a uma agência dessa não tem o acesso suficiente necessário para ter autonomia para consultar sua conta e fazer todo o serviço bancário. O que deve fazer? Onde ela denuncia? Bom, no caso da legislação do Distrito Federal, e é bom que se diga, não há impedimento que haja uma legislação própria no DF, essa denúncia é feita via PROCON. No caso da legislação federal, que também prevê a penação pelo descumprimento, pode ser feito no Banco Central ou através dos órgãos de controle, inclusive do Ministério Público. Quem fiscaliza esse cumprimento? A fiscalização se dá pelo Banco Central, no caso das instituições financeiras, pelo Ministério Público e, em se tratando de serviços públicos, pelos tribunais de contas. Vale ressaltar que não é só para deficiente visual, então, para qualquer tipo de deficiência, a pessoa pode pedir e obrigar a instituição a cumprir o dever dela. Exatamente, a pessoa pode exigir e a legislação prevê a participação dos movimentos de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, das organizações da sociedade civil, dos conselhos, na execução das políticas e no desenvolvimento das medidas necessárias a dar plena acessibilidade à população que necessita
ou por uma circunstância de uma deficiência ou de uma mobilidade reduzida, ainda que temporária. Tá ótimo, obrigada pela participação do senhor e queria divulgar ainda um seminário que acontece no TCU, é isso? Isso, eu agradeço a participação no Jornal da TV Justiça e aproveito para convidar para o diálogo público Acessibilidade, um caminho para a inclusão, que será realizado no próximo dia 30, terça-feira, a partir das 14 horas, na sede do TCU. E nessa oportunidade nós faremos a abertura de um espaço de vivência em que as pessoas sem deficiências poderão vivenciar a realidade da pessoa com deficiência através da simulação de situações do cotidiano por que passam as pessoas com deficiência em nossas cidades. Parte da conscientização, né, doutor? É essencial a conscientização da sociedade. Tá ótimo, obrigada pela participação e até uma próxima. Eu agradeço.